Bom dia. Bem-vindos à Complexidade, aula 18. A Daisy chamou minha atenção que eu me confundi nas aulas. Eu deixei de botar a aula de sexta-feira passada na internet, lá no YouTube, mas eu vou fazer isso hoje, daí eu ponho essa. Então, essa aqui é 18, afinal. Hoje temos... o Sérgio que vai conduzir. Nosso tema é sabedoria das multidões. Eu vou deixar como eu não conversei com o Sérgio, ver exatamente o que ele vai apresentar. Eu vou deixar para os meus comentários para depois. Eu tenho algumas coisas que eu preparei também, mas para não dar, não sei se vai duplicar ou não. Deixa eu só chamar a atenção primeiro duas coisas. O Renan não está aí. Ele achou um paper recente bem interessante, então eu ia pedir para ele apresentar, ele falar brevemente a respeito. Eu dei uma olhada, eu imprimi um pedaço, o paper em si, ele tem 42 páginas, mas o paper é só as 13 páginas. É um paper do Geoffrey West. Então, Geoffrey West era o presidente, até poucos anos atrás, do Santa Fe Institute, e lançou um livro que chama Scale, que a gente vai ver, por coincidência, na aula que vem. Então, a aula que vem eu estou pensando em fazer sobre cidades como um sistema complexo. Que eu saiba, ninguém pegou esse tema. Rafael vai fazer? Então, você pode fazer sexta-feira que vem? Então, ótimo. Então eu vou apresentar essas coisas do Geoffrey West, sobre cidades. Depois a gente conversa para acertar. E aí você faz sexta-feira, que o tema dá isso. Então, ótimo. Então, tá. Então deixa eu só mostrar. Mas o que ele faz? Só pelo que eu li aqui parece bem interessante isso aqui. Tem um pouco a ver com essas coisas que a gente estava vendo sobre... Eles têm um modelo, ele é físico, né? Então ele é um físico e usa esses modelos de física. Esse Chris Kempis, eu sempre ouço a respeito dele também. Meio... A ideia, eles tentam modelar como é que ideias novas surgem e nesse processo de inovação que leva é uma coisa chupiteriana de destruir as ideias antigas, que é criação destrutiva. Quando tem novas ideias, daí um pouco landscape, né? A ideia de landscape, você está entrando no adjacente possível, gerando novas ideias e, às vezes, levando outras ideias à obsolescência. Aí eles têm vários cenários em que diferentes coisas podem acontecer. Em que só há mais destruição do que criação e outro onde realmente você está expandindo o nível de sabedoria, de conhecimento. Eu não li ainda, então não sei, mas parece bem interessante. Tá. Deixa eu ir lá peraí. Deixa eu ir lá no Google Drive só para mostrar daí os papers que eu vou ver na aula que vem. Tá, então seria essa pasta aqui. Aí tem várias coisas aqui. Eu estou pensando esse trabalho aqui que eles fizeram esse português, o Luiz Bittencourt, e ele fez o trabalho junto com o Geoffrey West, é sobre cidades. E isso aqui foi a base do livro do Geoffrey West. Assim que ele deixou de ser presidente do Santa Fe Institute, ele lançou um livro bem grande e bem interessante sobre cidades. Mas, além disso,
quando se trata de... Uma coisa que eu recomendo ler é... A gente vai ver sobre Jane Jacobs. Acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre Jane Jacobs. Então, Jane Jacobs ela... a gente vai ver um pouco sobre ela na próxima aula. Mas ela... O livro dela, o famoso livro dela, Morte e Vida das Grandes... tá aí. Bom, depois a gente conversa para ver se tá vendo? A Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas. No capítulo 23, que ele começa assim dizendo, esse é o nome do capítulo, The Kind of Problem a City Is. O tipo de problema que é a cidade. Não faz nem sentido gramaticalmente. O que ela está se referindo é que lá no começo, o Warren Weaver, eu mencionei um livro, um texto que ele lançou lá em 1948, dizendo, olha, a ciência mudou. Nós tínhamos os problemas de simplicidade, os problemas de complexidade desorganizada, estatística mecânica, gases, e agora o futuro da humanidade são problemas de complexidade organizada. E aqui a Jane Jacobs está dizendo, é isso que é uma cidade. A cidade é um problema de complexidade organizada. E é muito legal. Esse aqui não é o texto dela, é o texto do Luiz Bittencourt, mas ele cita ela sobre o texto dela, em parte. Então tá, o Renan entrou aí. Renan, eu estava mostrando o trabalho que você mostrou do Jeffrey West. Você chegou a ler? Se tem alguma coisa que você pode dizer para ele? Eu mostrei o trabalho aqui, mas eu não... Eu não li nada ainda, estou fazendo uma lista de Macro 2, mas está na lista de leitura aí, definitivamente. Então tá bom. Tá. Em todo caso, eu dei uma olhada e parece ser bem interessante. É tudo sobre criação distributiva e inovação, adjacent possible, então tem tudo a ver com isso que a gente está vendo. Então, eu vou liberar aqui para o Sérgio compartilhar. Eu vou compartilhar aqui para o Sérgio apresentar. Pronto. Bom dia, professor. Bom dia, Renan, Deise, Rafael, João Vitor. Vou apresentar um pouco sobre Wisdom of Crowds, a sabedoria da multidão. Já compartilhar a tela aqui. Está funcionando direitinho? Estão vendo a apresentação? Sim. Beleza. Ok, vou começar com uma anedota, né? O Francis Galton era um estatístico famoso, trabalhou um pouco com correlação, vários teoremas matemáticos, regressão à média. E aí, numa feira rural, ele fez um experimento. Pediu que cada participante da feira tentasse adivinhar o peso de uma cabeça de gado. E, surpreendentemente, a média dos chutes, as médias das estimativas, acertou o peso da cabeça de gado, superando a estimativa de especialistas, né? de quem tentava, da maioria das pessoas que tentou acertar, inclusive criadores. Né? Então, isso aí já mostra que todo mundo junto tem uma estimativa um pouco melhor. O teorema de Condorcet também fala um pouco sobre isso. A maioria escolhe melhor entre duas opções. Né? Tem um probleminha de transitividade aí, tem um paradoxo sobre isso, mas em geral é um resultado que segura, a depender das certas condições. E o Wisdom of Crowds é isso. Grupos suficientemente grandes são melhores em solução de problemas do que um grupo seleto especializado, dadas certas condições. Né? Como o indivíduo pode ter uma opinião enviesada, você pegando a média das opiniões, você elimina o viés e chega a um resultado mais próximo do correto. Dentre os artigos citados, o homepage dá um resultado faz um experimento um pouco diferente. Ele diz assim, vamos procurar um grupo de pessoas inteligentes, solucionadoras de problemas, e selecionar entre especialistas que têm heurísticas relativamente parecidas, né? Você tem são o topo da pirâmide, né? Os melhores avaliados, os mais inteligentes. Vamos ver quais são as soluções para um dado problema e qual vai ser o resultado que eles vão chegar nessas previsões. E já um grupo aleatório com heurísticas diferentes, com perspectivas diferentes para chegar a esse resultado desse problema, mesmo sendo selecionado de forma
randômica, esse grupo, quanto mais diverso, às vezes eles chegavam no resultado, e muitas vezes, no exercício computacional, chegaram no resultado melhor do que os especialistas, o grupo seleto, né? Para isso, eles fizeram, além dessa simulação computacional, montaram um teorema e matemático, e a partir de a prova requer que o problema seja difícil, que para essas condições, né, para que um grupo randômico seja melhor do que o grupo seleto de especialistas, tem que ter um problema difícil, né? Ninguém consegue achar o ótimo local. Tem que ter uma diversidade do grupo, tem que ser diverso, tem que ter diversas heurísticas diferentes, perspectivas heurísticas diferentes, e a solução tem que ser única, né? Então, com essas premissas, você consegue fazer uma prova matemática que um grupo selecionado randomicamente é melhor do que um grupo seleto para uma solução de um problema. Esse ele mostrou lá no paper dele. Engraçado que em outras você chega mais ou menos ao resultado que o Scott Page fala, que é o fundo de tela do professor, né? O erro da multidão é igual ao erro médio. Você pega cada participante, diminui diminui da verdadeira estimativa, coloca ao quadrado isso aí, divide pela quantidade de participantes, faz somatório e divide. Menos o erro de diversidade, né? A média desse grupo, do que esse grupo tentou, menos a estimativa de cada, a média, o quadrado da média disso aí, você vai chegar na diversidade. Então, se você tiver um grupo bastante diverso, né, você vai diminuir bastante o erro médio de cada um, né? O lado direito diminui o lado esquerdo aí do average error. E aí você elimina o viés, você elimina os erros, e o crowd error, quer dizer, o erro da multidão é muito menor. Esses dois pontos eram para ser um sinal de igual. Isso aí foi uma falha minha. Outro paper bastante que chega ao Wisdom of Crowds, eu não pude ler todo, o paper é enorme, mas eu li algumas partes dele, e faz sentido com outras coisas que a gente tinha visto, é que quando você pega uma série de modelos para a previsão, coloca tudo no mesmo saco, mistura isso aí e dá uma estimativa, muitas vezes isso tem um viés menor do que os vários modelos em separado, né? Você consegue ter um preditor melhor. É uma simulação de uma sabedoria de multidão, né? Você tem heurísticas diferentes que vão chegar a um resultado, e o resultado com um viés menor. O projeto que eu estou tentando apresentar aqui foi centrado no paper Do Any Economists Have Superior Forecasting Skills? Quer dizer, tem algum economista que consegue prever melhor do que os outros em geral? Isso aí, você tem alguns testes para preços de mercado, né? Hipótese de mercado eficiente diz que os preços de retorno estão embutidos os preços embutem toda a informação disponível, e até pela hipótese forte, até para inside information, até para questão de time markets, né? Para tentar medir o tempo, essas análises gráficas, técnicas, etc. Então, toda a informação está embutida no preço, ninguém consegue prever qual vai ser o preço melhor do que a média do mercado, do que o coletivo que coloca lá. Então, do mesmo jeito que ninguém consegue fazer para o mercado, ninguém consegue prever um indicador. Por exemplo, um IPCA da vida, ou o PIB, ou um indicador de atividade, ou sei lá, qual vai ser o câmbio. Então, nenhum economista consegue fazer isso melhor. No fim das contas, é como se nenhum economista conseguisse acertar o peso do boi. A média dos economistas consegue acertar o peso do boi, mas nenhum economista consegue acertar o peso do boi consistentemente, né? O Wisdom of Crowds. E aí é isso, essa replicação desse exercício empírico que eu tento fazer aqui. Você tem vários testes para isso. Um é o mais famoso, o mais comum, é o de Bode-Mariano. Você tem uma função perda, que é essa primeira equação, né? O quanto um previsor YI T mais H períodos é diferente da estimativa Y chapéu I T mais H, né? O valor YI T mais H é diferente do Y chapéu I T mais H. Esse é o erro em relação à média.
Se eu tenho um previsor qualquer, um estimador M, diferente do M0, que seria a média, o benchmark, né? O delta perda é quanto a média perde, quanto a média tem de erro médio, né? O estimador padrão, em relação a um estimador M qualquer. Eu, o Renan, o professor. Então, a hipótese nula é que ninguém terá essa estatística menor ou igual a zero, né? Ninguém vai conseguir prever melhor do que ter um erro menor do que a média. Se você tiver um erro maior do que a média, né, você está na hipótese nula. Se você tiver um erro menor do que a média, então você está na hipótese alternativa, você bateu o teste, né? Tem que ter um T acima de 1,645. White, Hansen, Romano e Wolff fizeram um teste mais forte. Assim, se você pegar vários estimadores, o melhor dele não vai conseguir bater uma estimativa padrão, um M0. O melhor dele não vai conseguir bater o M0. Esse é um teste muito mais forte, mas para mim não faz tanto sentido em relação ao de Bode-Mariano, porque se você pegar 1,20 vai sair nos 5%. Né? Se pegar 20 estimadores, provavelmente um cara vai ser melhor do que todo mundo, por estatística. Quando, ok, se você tiver uma amostra maior, talvez vai ficar mais difícil e tal, mas enfim. E o último teste, um teste proposto por esse paper, mas que não foi o que eu utilizei o de Bode-Mariano, é quando você usa um grupo de estimadores, né? Você, em vez de usar o melhor de uma invariável só, com PCA ou PIB, você faz o melhor de todos usando a média do estimador. PCA, PIB, câmbio, déficit primário, etc. Então, as conclusões do artigo foi que alguns especialistas, e o que faz sentido, né? Estatisticamente, você tem um ou outro que esteja um pouquinho fora da curva, até por causa da curva em si, faz sentido que tenha, mas quando você vai fazer o teste SUP de generalista, quando você junta os vários indicadores, né, PIB, inflação, déficit primário, etc., você não consegue, nível de atividade, desemprego, etc., você não consegue prever melhor do que uma estimativa comum, média. Ainda assim, os especialistas conseguem fazer melhor do que um AR1 ou do que um modelo linear simples. Quer dizer, os especialistas têm um mérito, mas eles, como um todo, são melhores do que eles sozinhos. É um pouco melhor que isso. O artigo ainda faz algumas previsões com série de tempos, mas assim, ele leva... a principal lição que eu tomo disso é o seguinte: você não precisa, em muitos casos, gastar uma enorme grana com equipamento de research, ou principalmente para governo, para instituições menores. Você pega a média dos especialistas, você vai ter um previsor muito bom se você quiser economizar. Então, você não precisa se contratar um Star Economist, se você tiver um pool de previsões atuais, você consegue tirar uma média disso aí e ter uma ideia geral de variáveis macroeconômicas ou qualquer previsão que seja. Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o tipo de variável que eles estão olhando? Eu falo o seguinte, porque muitas das taxas de previsão é assim, tem períodos em que tudo é meio previsível, né? A economia está tranquila, então todo mundo está prevendo e está prevendo bem, e daí isso dá, inclusive, uma sensação na profissão que a gente está fazendo bem. Parece que teve um período ali de 20 anos que foi mais ou menos assim. Mas aí, de repente, vem, né? Porque sistemas complexos são assim, eles não são lineares. Tipping point, de repente. É ali e aí ninguém previu aquilo. Esse que é o problema. Aí eu acho o lance da errodicidade também, né? Na hora que você quebra a errodicidade, lascou. Entendeu? Aí que ninguém vai conseguir prever. E talvez a média supere. Nesse caso aqui, essa amostra pega o período de Covid. E você teve spikes de inflação nesse período, né? Não vou conseguir responder essa pergunta perfeitamente, mas ainda assim a média conseguiu. A média, apesar de tudo, conseguiu prever bem nesses spikes de inflação. Eu não vou
responder perfeitamente, mas o gráfico vai mostrar, vai dar uma intuição boa de correção de viés. Só uma coisa à parte que não é a ver com isso, mas você mencionou que contratar o Star Economist, né, e pagar caro para... Eu li hoje no Twitter, o John List foi contratado, ele anunciou hoje que foi contratado pela Walmart. E o John List ganhou o prêmio Nobel, né? Foi ele que ganhou a última vez? Foi uma Graça, ou se não foi o David Card, ou se não ganhou, mas ele desse grupo. Várias instrumentais, né? Aí eu fico pensando assim, quanto que você tem que pagar para um cara como o John List e trabalhar num lugar tão pouco sexy como sabe que o Hal Varian, quando ele foi pro Google, isso é uma coisa. Você chega e diz, vou trabalhar no Google. Para trabalhar no Walmart deve ter um prêmio de um imposto de dignidade maior ainda. E eu acho que ele vai ficar fazendo experimentos lá, né, para ver se em que prateleira você põe, se você aumentar o sabão em pó, dar uma prateleira para cima ou para baixo, se as pessoas compram mais ou menos esse tipo de coisa. Mas assim, pelo menos para instituição menor, né? O Walmart tem peso para isso, para pagar e tem cacife, né? Mas, por exemplo, para uma instituição nova, uma startup, ou sei lá, ou qualquer coisa assim, eu acho que talvez não faça tanto. Instituição pública, em muitos casos, porque eu vejo, isso é só um parênteses, né? No setor público, eu venho do Tesouro, hoje em dia eu estou cedindo para o Senado, mas eu vejo que a quantidade de grupos de previsores, de economistas dentro tanto no Tesouro quanto SPE, ou aí você junta o Banco Central do meu amigo Renan aí, e mais própria assessoria do Ministério da Economia, antigamente quando tinha um planejamento tudo junto, mais o Itamaraty, que vai ter um grupo de economistas, e por aí vai, é o próprio Exército. Quando você junta todos, Casa Civil, você tem uma repetição de tarefas enorme, enorme. Eu trabalhei muito tempo na dívida pública, tinha um pessoal que fazia previsão e na SPF faziam previsões parecidas. O Tesouro faz previsões para déficit primário, além de fazer as próprias contas, a SPE replica também, faz com especialistas, tem um sistema Prima lá também. Então, tem uma série de coisas que eu vejo duplicidade, né? Eu comentei um pouco por isso. Essa é uma curiosidade que eu tenho, que às vezes fica pensando, poxa, você contrata 3, 4 grupos que fazem a mesma coisa, ou pelo menos tem 3, 4 grupos fazendo mais ou menos a mesma coisa, eu poderia alocar melhor os recursos, né? Eu acho que um pouco da curiosidade economista, né? Como é que eu vou usar melhor meu capital? Então, o experimento que foi feito, né? O teste, pegou uma série mensal de PCA de janeiro de 17 até setembro de 2021. Então, por exemplo, você tem 96 instituições financeiras no pool, 72 com 5 ou mais estimativas a cada mês, né? Então, o IPCA de março vai sair agora 9 de abril. Então, em geral, até 30, 31 de março, eles enviam estimativa para o IPCA de abril, que sai dia 9 de abril. No final das contas, tiveram 2.300 estimativas, quase 2.330 estimativas. Para testar se os economistas têm alguma uma validade, ok, isso é melhor, tem um mérito, né, do que um simples AR1, um modelo linear, com inclinação da curva de juros, IPCA, bandeira de energia elétrica, IPCA passado. Então, um modelo linear também foi testado, com um período de teste de 24 meses, também foi feita essa comparação. Então, basicamente, essa é a cara dos dados. A linha azul é o IPCA de fato que aconteceu, e aí a gente vai ter greve dos caminhoneiros aqui em cima. Estão vendo meu cursor ou não? Pronto. Greve dos caminhoneiros aqui, né? A média é quanto mais vermelho tem, né? Mais ou menos cada pontinho vermelho é uma estimativa. Quando você tem muitas estimativas ali, o grosso está lá mais ou menos na média. Vamos simplificar dessa maneira. Então, a média chega relativamente perto, apesar dos spikes aqui e ali. A Covid, né? O começo de março, aqui, primeiro semestre. Então, você teve diferenças logo no início, né? Um período de deflação, um período de choque de oferta, depois e talvez um estímulo à demanda com alguns auxílios que foram feitos. Então,
um retorno de inflação aqui em cima, e a média, apesar de você vê que tem um viés, né? Estão todos para baixo, quase todos para baixo, mas a média está chegando ali perto. A mesma coisa aqui no primeiro semestre. Quando estava imprevisível, olha a dispersão dessa parte aqui. Intuição, né? Gráfico. Certo. Mas a média tirou mais ou menos. Você Então, se vamos fazer lembra quanto Oi. tempo antes que eles fazem as estimativas aí? Se é um mês, 12 Em meses? geral, as estimativas são colocadas na Bloomberg, né? Eles redigem, enviam a estimativa, né? Qual é o economista, qual é a instituição, quem fez a previsão, blá, blá, o valor. De 5 a 15 dias antes do indicador sair. Então, indicador... Por isso que eu fiz o exemplo de março. Em 9 de abril, mais ou menos, em geral é lá para o dia 9, mas isso é divulgado antes, lá, 9 ou 10 de abril, que seja, é divulgado o IPCA de março. E entre 25 e 30 de março, o pessoal coloca lá o valorzinho, a sua estimativa. Um R1 para o IPCA, você vê que o R1 até se comporta um pouco... parece ter um desvio menor, né? Apesar de muito erro. Modelo linear tem um overreaction aqui, passa um pouco, mas se comporta relativamente bem, mas não acerta tanto quanto os especialistas. Agora veja a média, o fit da média. O fit da média é quase perfeito, a média especialista. Ele retira quase todos os viés. Assim. Claro que eu não estou provando nada, mas eu estou tentando ilustrar com intuição, né? O IPCA e a mediana das expectativas. Ok, você pode dizer, não, você não tem uma amostra suficientemente grande de estimadores para você, de forecasters, né, de economistas previsores para fazer isso. Então, não, vamos usar a mediana aqui que a gente vai chegar relativamente perto. Talvez corrija algum viés. Também, o fit é quase perfeito. E isso, eu acho que uma boa razão disso é porque a previsão é bem atualizada. Eu já vi um trabalho que usa focus, mas o focus defasado, e aí o focus, a média do focus, né, perde bastante. Não é tão bom quanto até um ruído branco ou o que for. Já vi experimentos assim. Mas a média do focus, há tantos períodos na frente, ela é defasada. Né? Você perde no tempo. Enquanto a amostra, eu acho, quando você bota um ruído branco ou outra coisa, você está treinando e fazendo ali. Nesse caso, esse experimento ele é muito mais recente, né? Você tem 15 dias aí, então quase toda a informação está embutida. Então, com toda a informação, todo mundo bem informado, todo mundo inteligente, decisões independentes, mesmo assim, a média funciona melhor. Para mostrar um histograma de erros de estimativas, né? O erro quadrado médio das estimativas está em azul, vou usar o meu cursor também, vou pedir desculpa aqui usar meu cursor, e em verde é da mediana. Você vê que está concentrado muito mais próximo de zero o erro quadrado médio. E em vermelho também, em relação às medianas, o erro quadrado médio das estimativas dos economistas. Quando você usa um modelo simples, um R1, você vê, não, ok, os economistas funcionam melhor do que qualquer outra pessoa que só pegou, vamos dizer, qual era a média do erro do de trás, joguei para frente. Né? Qual era o R1? Pegar a variável defasada. Por fim, mostra o resultado principal, é um teste de Bode-Mariano. Então, quando você tem uma estatística T acima de 1,645, você está com um erro quadrado médio menor do que a média. Aqui. Então, apenas 5 das 72 instituições conseguiram. Para a mediana, 4. Os testes AR1 e LM foram em comparação os demais estimadores, né? Foi o R1 contra os demais estimadores. Então, os demais estimadores 65 superaram a R1, tiveram um erro quadrado médio menor, e 51 tiveram um erro quadrado médio menor do que um modelo linear. Então, você vê que a média e a mediana, quando você tem
quantidade pequena, não foi uma amostra tão pequena, né? 2.300 observações. Se tivesse uma amostra mais relevante, talvez, diminui bastante a quantidade de pessoas que preveem consistentemente melhor do que a média dos previsores, né? Eu acho que isso aí é um resultado bastante interessante. E abaixo de zero, quer dizer, mais da metade, 53 dos 72, aqui é 25 e 28, não tiveram um desempenho, não previram melhor do que a média. Nem melhor do que a média previram. Assim, quanto mais significativamente melhor, para você dizer assim, não, ok, eu tenho alguma estatística robusta. Em 59 no caso da mediana, né? 59 de 72, assim, a grande maioria. Então, basicamente é esse o projeto, já com um exercício empírico, acho que dá para ilustrar mais ou menos a sabedoria da multidão, né? Como você junta várias pessoas, grupo relativamente diverso, para solucionar um problema diferente, talvez o grupo solucione melhor do que um pequeno pedaço dele seleto de especialista. Sérgio, eu não peguei. Esse trabalho, esse estudo que você apresentou, é aquele trabalho do Any Economist? Desculpa. Esse trabalho, isso que você apresentou, é um trabalho seu ou é aquele do Any Economist Predict Better? Tentei fazer alguma coisa em relação ao que ele fez. Ele fez para os Estados Unidos, só com várias variáveis e fez o teste SUP. Eu fiz um teste, o teste padrão com IPCA só. Tá bom, bem interessante. Então, alguém tem algum comentário? Uma coisa que eu pensei, o meu pai foi presidente do IBGE em 1987, 88, a hiperinflação. E naquela época era muito mais difícil prever, e muito mais importante prever. Hoje em dia, porque, né, a gente tem uma ideia mais ou menos do range onde vai estar. Com hiperinflação, você não tem ideia, você não tem a mínima ideia. E como tem correção monetária, oficial, que afetava todos os contratos, isso todo mundo queria saber. Então, era o presidente Sarney, meu pai era o presidente do IBGE, e ele falava assim que aonde ele ia, o IBGE anunciava, tinha um dia da semana, um dia do mês, que eles anunciavam a inflação. E todo mundo queria saber, e eles só queriam saber isso. Então, meu pai ia, onde meu pai ia um monte de jornalista atrás, e assim, se ele coçava a orelha, diz, ele tentava interpretar aquilo ali, ele coçou a orelha, assim, então, um dia ele foi no Jardim Botânico plantar uma árvore, era dia da árvore, não sei porque o presidente do IBGE vai plantar uma árvore lá, ele está com uma enxada lá plantando uma árvore, e os repórteres, ninguém queria saber de árvore, ninguém queria saber nada, todo mundo está perguntando para a inflação e tentando interpretar, que nem Copom, né, a ata do Copom, botou uma vírgula aqui, isso significa que é viés de alta, alguma coisa assim. Então, a quantidade de informação, né, que entra nesse tipo de coisa. Tá. Aí, outra coisa, você mencionou uma coisa importante para o crowd funcionar, você mencionou independência, né? Independência das estimativas. Você acha que tem isso que são independentes, assim, que tem esses vários grupos, várias entidades do governo, todo mundo tentando fazer isso? Mas será que todas elas, eu fico pensando, não pode assim ter o mesmo, tem alguma coisa que todas fazem juntos, são afetadas juntos, não? E tem como testar isso para saber? Isso até piora, né? Porque se você não for independente, é como se fosse quase um só, né? E aí afeta, se você tiver um grupo que não for independente, não tem diversidade nas heurísticas, aí você não consegue ter um trabalho, uma estimativa, uma solução de problema tão boa, isso aí de acordo com o Scott Page, tudo mais, do que se tivesse um grupo diverso. Eu não acho que tem muita independência, não, porque termina que, vez ou outra, um se conversa, né? Tem reuniões, assim, você vai ter vão lançar uma resolução, ou uma portaria, ou projeto de lei, ou sei lá, qualquer que seja. No fim das contas, no Ministério da Economia, o pessoal se conversa, né? Isso bate no gabinete do ministro e aí puxam pessoas diferentes. Às vezes, os economistas já trabalharam num canto, no outro tem colegas lá, então conversam. Com bancos é mais ou menos a mesma coisa, né?
piora o resultado, mas mesmo assim... Sabe o que eu fico pensando? Assim, eu fiquei pensando assim, dada essa noção que a gente viu de social learning, que o nosso cérebro é fortemente desenhado para imitar os outros, né? Então, a evolução fez isso ser uma estratégia ganhadora. E aí a gente usa mecanismos, heurísticas, para escolher quem a gente vai copiar. E uma delas é a reputação, vamos copiar o prestigioso. E nessa área tem muito isso, né? O fulaninho acertou muito. Aquele pessoal lá, ele é PhD, MIT, ele sabe muito, ele é físico, sei lá. Então, todo mundo... Eu caio nesse viés o tempo todo. Eu acredito em pessoas pelas credenciais deles e só porque eu vejo todo mundo mais acreditando. Então, eu imaginaria que podia ter muito isso, né? O cara que já acertou várias vezes. Isso piora o resultado, né? Teoricamente, assim, se não é independente, se você utiliza, por exemplo, se juntar nós quatro aqui, Rafael, Sérgio, Bernardo e não, para fazer uma previsão. Se a gente tiver previsões parecidas, a gente vai fazer um resultado pior do que se a Deise, o João, a Débora e a Ana Lúcia não tiverem uma previsão parecida. É mais ou menos isso. Se eles não forem, se a Deise, João, Débora e Ana Lúcia não for em linguajar popular, Maria vai com as outras, né? Assim, tipo, eu vou imitar esse aqui, vão ter um resultado teoricamente melhor do que o nosso, para prever, sei lá, qual vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro. Eu vi um negócio assim que é meio que um golpe, assim, você manda assim e-mail, você manda 10 mil e-mails e você é gestor de fundos, de ações. Aí você manda, assim, diz assim, olha, eu recomendo essas ações, só que você manda variados, assim, randomiza. Desses 10 mil, digamos que se acerte 1.000. Aí você manda um e-mail sequente, você diz, olha, eu acertei, se você tivesse investido quando eu mandei o primeiro e-mail, e aí você vai sempre descendo, assim, até assim, 15 anos seguidos. Aí, no final, você ainda tem um grupo de 100 pessoas que, puramente, aleatoriamente, você acertou. Você diz, aí os caras vão olhar, poxa, esse cara acertou 15 anos seguidos. E eu sinto que tem muito isso, que gestor de fundo tem. É assim que funciona o gestor de fundos, né? A reputação, tem os grandes estrelinhas e tudo. Eu sempre fico pensando, assim, duas coisas. Ou é inside information, né? Se vocês viram aquela série Billions, o X Capital, ele era assim considerado o melhor, mas ele não fez nada por ser inteligente, ou tudo que ele conseguia era inside information ou fraude. Então, ou é isso, ou puramente aleatório. Diga, Renan. Parabéns, Sérgio, aí pela apresentação e pelo exercício que você fez. Achei muito, muito legal. O Banco Central, quando ele publica o relatório Focus, ele publica uma parte do top 5, então de quem manda lá as previsões, quem foi melhor. Esse é um jeito de você, teoricamente, estimular a concorrência e ter algum tipo de benefício depois, dizendo que você foi melhor para prever, assim, só como comentário. E a outra coisa que eu fiquei me perguntando é como é que seria a diferença entre esse wisdom of the crowds e previsores específicos quando a gente aumenta o delay, né, esse lag de previsão. Então, existe muito essa coisa do nowcasting, né, a coisa de você fazer de 10, 15 dias antes, e a coisa de você fazer meio ano antes, um ano. Então, eu fiquei me perguntando se o Wisdom of the Crowd se manteria se a gente aumentasse essa janela. Eu imagino que sim, mas aí talvez o resultado já seja bem pior. É isso. É interessante, interessante. Um exercício parecido que eu vi, o Wisdom of Crowds, ele performa muito melhor, mas às vezes um ruído branco ou sei lá, qualquer outra, tem uma besteirinha ali funciona quase tão bem quanto, mas em geral, do que a maioria das estimativas ou de estimadores, funciona. Num exercício que eu vi,
Mas eu não repliquei também, né? Não tenho certeza sobre isso. Um jeito de implementar, de harness, né, que eles falam, essa wisdom of the crowds, um jeito que existe é mercados de predição, prediction markets. O Scott Page, no livro dele, do Diversity, tem bastante sobre isso. E a ideia ali é que tem uma pergunta, existe o Iowa Election Market, que é tradicional nas eleições americanas. Então, você aposta lá, quem vai ganhar vai ser Trump ou vai ser Biden, vai ser Trump, e sempre vai se atualizando. E o prediction market parece que ele ganha do Gallup Poll e do Nate Silver também, sabe? Tem aquele Nate Silver do 935, que é o grande estrelinha de previsões. Então, prediction market, mas você pode usar, por exemplo, parece que a Google usa isso também. Lá dentro da Google mesmo, eles falam assim, nós estamos pensando em fazer tal projeto, e aqui está o jeito que a gente vai fazer esse projeto. Você pode apostar, eu não sei se é assim, deve ter uma variável, se o projeto vai dar certo ou não vai dar certo, ou qual vai ser o rendimento, alguma coisa. E a ideia disso é que o prediction market é assim, a maioria das pessoas sabe muito pouco. Então, se eu sei muito pouco, mas outros sei muito pouco, a grande maioria, nós na média, vai ser um cancela o outro. Quem não sabe nada, está cancelando um, cancelando o outro. Mas aí, pessoas que sabem alguma coisa relevante, que pode ser relevante aquilo, aí ele tem um incentivo, como vai ganhar dinheiro, ele tem incentivo de fazer. Então, e aquilo mexe o resultado final, porque a pessoa está apostando mais e tem uma informação verdadeira. Então, isso seria um jeito interessante. Eu imaginando prediction markets generalizados para qualquer decisão do governo. Tudo que vai ser feito por prediction markets, todo mundo pode apostar. Assim, no seu iPhone, né? Um jeito de fazer a informação relevante surgir e se separar da outra informação que não é relevante. No direito tem muito essa questão de predição de decisões judiciais, né? Decisão da Suprema Corte Americana, tem uns votos lá, tem várias associações que tentam prever, né? Como que a Suprema Corte vai decidir. Aqui no Brasil já tem alguns estudos assim, então também é uma análise interessante, né? Uma aplicação legal. Mal comparando, o mercado de ações é mais ou menos isso, né? É uma previsão quanto você vai gerar de caixa no futuro hoje, né? Descontado a um fator de desconto, né? Para juros, a gente já tem um mercado para isso, para juros, para inflação, para tudo, para câmbio, né? O mercado futuro funciona bastante. O custo judiciário, né? Uma previsão do custo judiciário. Nos juros, assim, no mercado de juros futuros, no mercado DI, pouca gente fala, mas esse é o mercado mais líquido do país e o que se transaciona mais dinheiro. Eu lembro que há um tempo atrás era coisa de volume diário, valor nocional diário era, sei lá, 1 milhão de contratos dias e cada contrato tem um valor nacional de 100 mil. Então, você está falando o quê? Acho que é trilhão, não sei exatamente. Eu vou ter que fazer essa conta aí no fio de cabeça, mas é um valor nacional bizarro, que é negociado diariamente, né? Então, e o juros futuros basicamente é isso. Você tem para o curto prazo, ele meio que prevê qual vai ser a Selic. O DI e a Selic é igual, né? A taxa é praticamente igual, não da Selic que é negociada para operações compromissadas. Tem 10 basis points para baixo. Mas para 1 ano, 2 anos ali, basicamente Selic não tem muito risco de crédito de governo e risco de duration, de fluxo, de qualquer outra coisa, né? Então, para juros futuros tem, para dólar você tem, mas é muito em função do diferencial taxa de juros. Para IPCA você tem contratos, como o DAP. DAP é um cupom de IPCA, você paga uma taxa nominal mais IPCA. Então, tem muita coisa que já é negociada, né? Se você olhar o preço, você já tem uma ideia
do que o mercado está prevendo para aquilo ali. Juros futuros, curiosamente, e pode ter quase certeza que vai acertar mais do que o Fox, por exemplo. O preço de juros futuros, assim, eu não estou vendo agora, mas a taxa Selic embutida para juros futuros, eu tenho certeza que está acima de 13. Tem que dar uma olhada ali no juros futuros, mas isso já é diferente de você olhar o Fox. O preço de mercado já dá a média da previsão, já reflete, né, todas as informações possíveis, imagináveis. Você tem uma falha, inclusive, para o DAP e para os juros futuros, que são as fricções, né? Porque você vai ter gente que vai negociar para fazer gerenciamento de ativos e passivos, você vai ter gente que vai negociar por qualquer outra razão que precise negociar o ativo que não a previsão daquilo ali. Você tem risco no meio do caminho, e aí esse risco gera um prêmio, esse prêmio de risco não é exatamente o valor do previsor de juros que esses mercados dão, mas é interessante isso. Assim, se você tem no mercado, se você souber estimar esses prêmios e retirar as fricções, você tem um belo preditor. Outro exemplo que o Scott Page deu desses mercados de previsão eu não me lembro os detalhes, era uma empresa de mineração que ela queria achar ouro. E aí tem uma outra história, eu não sei, estou confundindo, tinha outro que queria saber onde que caiu o avião. Tinha um avião que caiu, um helicóptero caiu, eles não tinham ideia de onde caiu. Então, eles fizeram um Wisdom of Crowds ali, e as pessoas podiam, não lembro se era postal ou o quê, mas conseguiram resolver o problema, assim, e eram assim, geralmente, assim, era um cara na Bélgica, um professor de geografia na Bélgica, que teve a ideia de olhar no Google Earth, e ele foi e achou o avião. E, de fato, todos os especialistas, as consultorias contratadas pela empresa não tinham achado. Eu sei que está vago isso, o avião, ou qual das minas fechadas valeria a pena abrir para tentar, com a nova tecnologia, alguma coisa assim. Mas a ideia é isso, é de incentivar que essa informação que está lá escondida na cabeça de alguém que o mercado de previsão ajuda a tirar isso tudo. Deixa eu compartilhar aqui um negócio, deixa eu mostrar aqui. Essa é uma apresentação do Scott Page. E eu pus isso é uma apresentação bem comprida, eu coloquei Só botar assim. Eu coloquei no Google Drive. É sobre diversidade. Então, Scott Page está falando sobre diversidade. Deixa eu achar onde é que está. Então, tem 110 slides aqui. E o negócio dele de diversidade está bem interessante ver. Ele meio que se deu bem com essa pesquisa, porque eu noto que ele começa as palestras deles assim, ele acaba dando um monte de palestras, ele é contratado, porque diversidade é uma coisa bonita, né? Você dizer, já precisamos de diversidade, precisamos juntar pessoas diferentes. Então, tem uma aceitação imensa, mas aí ele chega para dar palestra, é sempre, mas não é essa diversidade que eu estou falando, eu não estou falando de diversidade de identidade, né? De raça, o gênero, essas coisas. A importante em tudo que ele vai falar é diversidade de cognitiva, diversidade cognitiva. Então, não é que eu sou branco, homem, mulher, negro, homossexual, não é tanto essas coisas como eu sou um economista, eu sou um engenheiro, eu sou um dentista, eu estudei filosofia, é cognitivo. E é claro que essas coisas correlacionam muito com a identidade. Então, é correlacionado, e o que torna perigoso, porque faz mais ou menos sentido pensando em termos de identidade, mas mais importante é cognitivo. Eu queria... Eu nem pensando um pouquinho sobre isso aqui, o Sérgio mencionou isso aqui, esse é o Diversity Prediction Theorem, lá do paper do Scott Page. Isso aqui é uma identidade, na verdade. Isso aqui, e ele nota que isso aqui já foi descoberto umas 5 ou 6 vezes
ele cita lá que em finanças existe uma versão disso, em biologia tem outra versão disso aqui. Você parte de umas 2 ou 3 identidades, de umas definições, e sai isso aqui. E o que torna surpreendente, né? Então, a ideia é essa, que eu quero estender isso aqui, isso que eu quero falar com vocês. Eu acho que tem uma extensão que podia ser feita. Então, você tem o C é o chute, o θ é verdade, você pega esse é o erro do crowd, pega sempre ao quadrado por causa do negativo e positivo. Aí tem o S1 é o chute individual, o C é a média do crowd e o S1 é o chute individual. Então, esse pedaço aqui mede o quão bom as pessoas são, o quão bons são os chutes de cada pessoa. Então, aqui é o quão bons são cada um dos especialistas que você colocou, né? O melhor que eles são, mais que eles vão, o chute deles vai estar próximo da verdade, e aí isso aqui vai ser pequeno. Se quer que isso seja pequeno, então isso é óbvio. Isso aqui é o que a gente tem na nossa cabeça, é assim que você atinge excelência. Pegue boas pessoas. É aquele negócio que eu falei lá do PSG. Contrata o Neymar, contrata o Messi, contrata mais o Cristiano Ronaldo, põe todas as pessoas juntos e esse aqui vai ser pequeno. Essa que é a parte surpreendente, essa parte está dizendo, mas você quer, como é negativo aqui, você quer que isso aqui seja grande. Você quer que os chutes individuais sejam diferentes da multidão, que a multidão seja variada, que tenha grande diversidade. E aí tem essas condições, mas tem que ter independência, não pode, tem que ter o perigo de herd, de manada, efeito manada, né? Se uma pessoa pensa uma coisa. Mas aí, uma coisa que eu acho que está faltando aqui pensar vamos pensar em termos de custos de transação. Você botar pessoas diferentes no grupo, você fazer um grupo de pessoas diferentes, é bom por causa da diversidade, ou bônus da diversidade, de perspectivas heurísticas diferentes, mas tem um custo, não é de graça isso. Se você já trabalhou num grupo diverso alguma vez, tem um custo de transação. É muito mais fácil quando o professor chega assim e fala, vocês vão fazer um trabalho em conjunto. O que você faz? Você chama seus amigos, né? Todos os seus 4 amigos, esse é o grupo. E é divertido, e se divertem. Quando só sobrou você e o professor põe você lá num grupo com todo mundo mais que sobrou, os 4 que sobraram, cada um é diferente do outro, é ótimo para a diversidade, mas é ruim para você, é chato, você vai se encontrar com pessoas que você não conhece, que são diferentes de você. Então, esse custo, isso teria que ter alguma coisa de captar isso. Isso me lembrou o Hidalgo, quando no livro dele, tem uma hora que ele começa a falar do Ronald Coase, e nunca fez muito sentido, que o Ronald não encaixava, era como se ele, em algum momento, ele resolveu estudar economia, né, porque estava lidando com essa literatura. Vou ler Ronald Coase, que todo mundo fala a respeito, é prêmio Nobel, e ele botou ali. Mas eu acho que a lógica dele é um pouco essa, o custo de transação do cérebro coletivo. Não, existe um custo muito grande. A gente evolucionariamente é treinado para não cooperar com pessoas diferentes, então tem que passar isso. Então, o que eu queria pensar um pouco assim, quando você fala sabedoria da multidão, muitas vezes a gente pensa assim em termos de pessoas, né? Quem é multidão? Uma multidão de quê? De pessoas, foi o que a gente pensou aqui, de preditores, de especialistas preditores. Então, esse é um jeito de pensar. Mas outro jeito de pensar, foi até mencionado já hoje, de modelos. Não são pessoas, são vários modelos. Aquele paper da rainha é isso. E eu vou mostrar daqui a pouco o Netflix Prize, é isso. A multidão de algoritmos. Está juntando um monte de algoritmos, em vez de escolher o melhor algoritmo, vamos pegar uma multidão de algoritmos. Então, esse é outro jeito de pensar. A gente falou sobre isso no passado, em outras aulas, de disciplinas. A ideia de multidisciplinariedade é isso, né? Por que multidisciplinariedade e transdisciplinariedade é tão enaltecido nas universidades? Todo mundo fala e fala, vamos fazer, é importante, nós queremos isso. No entanto, ninguém nunca faz. Lembra? Eu comentei isso. É raríssimo. Todo mundo paga lip service, como fala. Todo mundo fala, não, nós vamos fazer, vamos convidar um cara da biologia, vamos convidar um físico,
Mas quando você convida, o negócio não dá liga, não pega, porque tem esse custo de transação. E eu acho que essa parte devia captar um pouco isso. Hein? Bernardo, é um custo de tradução, que é o que a gente, tipo, em análise econômica do direito, você sente, porque você tem que estar o tempo inteiro traduzindo de uma ciência para outra, o que é muito custoso, é uma habilidade que você demora muito a adquirir, assim, e entre várias disciplinas, é praticamente impossível você juntar biólogo e todo mundo saber falar as várias línguas, sabe? Isso é bem desafiante. Por isso que talvez a complexidade ela seja nova por criar uma nova língua dentre as diferentes disciplinas, entendeu? E Law Economics é isso, né? O encontro de Law Economics funciona bem quando as pessoas são Law Economics, já conheceram, mas se você só junta o economista com o jurista, aí sempre tem essa dificuldade de tradução. Aí, então, pode ser pessoas, pode ser modelos, pode ser disciplinas acadêmicas, a multidão, ou a multidão pode ser de firmas também. Aí você pensa assim, você tem... Competição perfeita é um pouco isso, né? A ideia de que você tem muitas firmas, cada um tentando coisas diferentes. Então, o modelo de competição perfeita encaixa um pouquinho nisso, que essa competição, ela geraria novas ideias, ela ia acertar a previsão do que as pessoas querem e gera inovação. Mas mesmo ali você vê que tem condições, né? Competição perfeita tem que ter muitas condições. Competição perfeita, por um lado, dependendo das condições, competição perfeita não gera inovação, porque se está todo mundo com lucro zero, você não pode fazer a pesquisa, você não pode desviar, você tem que continuar produzindo aquela mesma coisa a custo zero. As margens são tão finas que você não tem como inovar ou tentar algo diferente. Então, de novo, essa ideia que não é de graça, diversidade não é de graça. Bom, e também essa ideia, como a Débora falou de o custo de tradução, eu pensei também assim em questão de culturas, né? Multiculturalismo. Culturas diferentes são boas porque dão essas perspectivas diferentes, mas a mesma coisa que disciplina. Você vê que quando se junta pessoas de culturas diferentes, tem custo de transação. Propaganda de Benetton, de Coca-Cola, você vê pessoas diferentes se dando bem, e eu aprendo com você aprende comigo, mas na vida real tem isso, mas tem um custo grande. Então, eu acho que... e aí eu li a conclusão hoje de manhã rapidinho do livro do Scott Page, uma coisa que ele fala que é interessante. Então, eu suponho que a gente comprou essa ideia. Então, eu estou montando uma equipe e eu vou fazer diversidade. Eu quero para justamente alavancar o bônus da diversidade. Mas uma coisa que, por causa dessas fricções todas que eu falei, custos de transação, não basta você jogar todo mundo junto, né? Se joga todo mundo junto ali e o bônus vai aparecer. Muitas vezes vai demorar para... Aqui eu estou tentando juntar com aquela ideia de profundidade, complexity depth, aquela ideia de que coisas complexas muitas vezes tem que passar por várias iterações, ser parte de um programa, de umas instruções curtas, e ele vai gerar complexidade, mas se ele é profundo, ele tem que passar por várias iterações até criar aquilo. E acho que um grupo assim tem que fazer isso também. Não é imediatamente que o bônus da diversidade vai sair. Vai até a gente achar as heurísticas, né, como é que elas encaixam. Porque ele também tem um pedaço que ele fala assim, como assim, muitas vezes você, quando tem um grupo desses, o problema é dinâmico. Então o problema, no primeiro momento, o problema a ser resolvido, a solução é cumprida no tempo, né? Então, no primeiro momento, é um fulaninho lá que aquela habilidade dele é que vai ser útil. Então, ele vai ser útil. Eu sou um economista aqui, eu não tô participando de nada, não estou fazendo nada, é o físico e o químico que estão participando lá, aqueles que estão sabendo resolver aquilo, e eu estou ficando frustrado aqui. Por que estou fazendo esse grupo? Eu não tenho nada
eu estou me sentindo um impostor, mas o problema é que a solução vai evoluir e vai chegar uma hora que vai ser importante meu input, e potencialmente eu vou ter alguma coisa, eles vão ficar presos num pico local, e sou eu, agora que vou dizer isso é uma coisa clara para a economia, eles não conseguem ver, porque as heurísticas deles são diferentes, e eu vou sugerir uma outra coisa. Só que eu posso ficar tão frustrado que eu vou querer sair, eu não estou motivado aqui no grupo, porque... então, não é fácil, não é simples você alavancar o bônus diversidade. Tem todas essas outras coisas trabalhando contra. Isso foi são alguns pensamentos que eu tive em relação a isso. Bom, aí, a última coisa que eu queria, então, eu tinha para pensar, que eu pensei aqui, tem um caso interessante que ele tem aqui, deixa eu achar. Tem um monte de coisa aqui. Acho que é lá no começo. Peraí. Aqui, ele tem uma parte sobre mercados de previsão. Essa aqui foi a eleição do Clinton, a Hillary Clinton, né, Obama. Eu acho que isso é entre os democratas, né? Quem é que vai concorrer? E você vê que tem aqui e o Nelson previu. No final sempre vai acertar, né? No final sempre acerta, mas ele rapidamente, bem antes, previu. E aqui esse aqui é o Iowa Election Markets, o mercado de previsão. Esse aqui é o Gallup Poll. E aqui o resultado final, você vê que eles chegaram mais perto do que... Não parece ser muito diferente, né? 53,5. O Poll falou 55, mas eles chegaram 53. E na verdade, o Nate Silver, né, que é o cara famoso por fazer essas previsões, o jeito que ele faz, ele meio que usa Wisdom of the Crowds, porque o que ele pega os polls locais, todos os polls que estão sendo feitos, e ele junta eles. Então, é um pouquinho essa ideia de Wisdom of the Crowds. Estou só achando onde é que está o... Aqui. Deixa eu só rapidamente contar isso aqui. Se você não ouviu falar sobre isso aqui é bem interessante. Eu até achei, tem um vídeo dos caras que ganharam isso aqui. É interessante, são esses caras de data science, só que de 10 anos atrás, é bem diferente do jeito deles, do que você imagina. Então, mas como é que é isso aqui? A Netflix, ela tem aquela recomendação, tipo, que nem a Amazon, você gostou dessa série? Veja essa série aqui. E isso aqui, na época que a Netflix não era streaming. Não sei se você sabe, Netflix, eles tinham um modelo de negócio que você escolhia um filme, aí você ia para uma loja, você escolhia, eles mandavam pelo correio para você os DVDs, então você tinha que acertar, né? Vinha 2 para o seu fim de semana, e aí você devolvia numa caixa de correio no supermercado. E depois que eles viraram isso. Mas então eles tentavam recomendar, tentar fazer essa recomendação. E eles têm o algoritmo deles, que chama o Cinematch. Então eles tinham os data sciences deles, e o algoritmo era relativamente bom, mas não era perfeito. Então eles fizeram um prêmio em 2006, oferecendo $1 milhão para alguém que melhorasse em cima do Cinematch, que era o algoritmo deles de recomendar séries. Eu acho que é assim, quem assiste um filme e ranqueia de 1 a 5 estrelas. 5 estrelas é melhor. E eu acho que acertar, o que quer dizer acertar? Isso não ficou claro para mim, mas acho que acertar é o seguinte, se
eles recomendam uma série para você e você assiste. Ou, eu não sei se é isso, ou eles recomendam uma série para você, você assiste e você dê uma nota alta para a série. Mas deve ser alguma coisa assim, que a recomendação foi boa, foi uma recomendação que foi útil. Eu não sei exatamente qual que é o feedback que eles têm para saber se acertaram ou não, mas vamos supor que tinha alguma coisa. Então, eles tinham muitos dados, 18 mil filmes, 500 milhões de usuários, e aí isso virou um desafio para a comunidade de estatísticos, data scientists, já em 2006, imagine se fosse hoje que essa comunidade é bem maior. Então, as pessoas não queriam ganhar $1 milhão. Inclusive, quem ganhou, depois doou tudo. Isso aqui virou um negócio de a gente tem que ganhar. O Bell Labs queria ganhar, vários outros queriam ganhar. Então, aqui é só curiosidades. Os filmes que têm a maior variância. No vídeo que eu vi era Napoleon, aquele filme Napoleon Dynamite, que é uma comédia, é um filme que todo mundo ou adora ou odeia. É uma raridade. Então, nesse Lost in Translation, talvez seja assim. O Shawshank Redemption, que todo mundo gostou mais, etc. Bom, então você tem assim, tem os filmes você sabe gênero, duração, os atores famosos, né? Você tem Tom Cruise, não sei o quê. E você tem dados das pessoas, se quem está assistindo é homem, mulher, qual filmes eles viram no passado, quais escolhas eles fizeram no passado. Tem esse tipo de dados. E a ideia com isso é sair fazendo um algoritmo. Então, tinha tem vários grupos, gente tentando load it, assim, vou fazer um load it, jogar todas as variáveis, fazer um load it para ver se é ou não, e gente tentando... A ideia era essa, pegar, harness a variedade cognitiva. Aí tem um grupo que era do Bell Labs. Então, Bell Labs é da Atlantic Bell, do centro de telefonia, inclusive do Rand Journal, Bell Journals, tem um jornal de economia lá. E eles que ganharam no final. E eles fizeram o algoritmo deles, usando 50 dimensões, só que só melhorou 6,8. O desafio era melhorar 10% o algoritmo existente da Netflix. Então, eles fizeram e combinaram o modelo dele com o melhor modelo deles, melhorava 6,8, mas eles tentaram vários outros modelos. Aí, quando eles combinaram de alguma forma, ou tirar uma média, sei lá, alguma forma de juntar os modelos, aí passou de 8,4. Só isso já é um exemplo, né, de Wisdom of the Crowds. Todos os modelos deles combinados, ou alguns modelos combinados, é melhor do que o melhor modelo. Diga, Rafael. Professor, combinado com o modelo existente ou com os concorrentes? Não, por enquanto, com os modelos deles. Mas aí você está certo, o que vai acontecer agora vai ser isso. Então, porque 8,4 não resolve, eles não vão ganhar com 8,4. Tinha que melhorar 10%, pelo menos 10%. Então, fizeram... É uma melhora boa, mas não é o suficiente. Bom, isso é sobre a combinação toda. Vamos ver, ali ele põe em forma de paisagem. Em forma do... Eu quero ver a história, não quero ver essas coisas aqui. Aí, o que aconteceu aí eles tinham isso. Bom, eu não estou lembrando bem os detalhes, mas o que aconteceu depois é isso que o Rafael falou. Eles viram que sozinhos eles não conseguiam, mas tinha um outro grupo que eles davam os nomes assim, era Caos Pragmático, ou uma banda punk, ou a minha primeira banda chamava Caos Construtivo. Então, é quase isso, Caos Pragmático, com os iugoslavos da escola americana. Então, Caos Pragmático, e aí fizeram isso e conseguiram
conseguiram, com isso, passaram 10,1. Só que a regra era o seguinte, eles tinham muito medo que fosse fácil demais, que 10% fosse fácil demais. Então, aí o que ia acontecer? Um ia fazer 10%, ia ganhar, mas logo em seguida o outro ia fazer 15%, 20%. Então, eles falaram, você entrega o seu algoritmo, aí a gente vai esperar 30 dias e ver se em 30 dias alguém conseguiu passar. E daí os 23 ganharam, mas só vão levar o prêmio em 30 dias. Os 23 times, não sei se são os 23 do 3 para baixo ou se são outros 23, falaram, poxa, a gente perdeu, mas vamos se juntar. Eles se juntaram, esses 23 times de 30 países, arrumaram um jeito de juntar os modelos deles e, quando fizeram isso, a regra era a porcentagem até 4 casas decimais, né? Então, não era melhor, era o root mean square error. Então, com 4 casas decimais, foi um empate, só que pelas regras da competição, quem entregou a solução antes ganhava. Então, o pessoal do Belcore ganhou, apesar disso, 23 juntos. Então, é bem essa ideia do Wisdom of the Crowds. Mas tem um terceiro passo que eles não fizeram, quer dizer, já ganhou, né? Levaram o prêmio, levaram $1 milhão, doaram, né? Ficaram famosos. Mas aí você diz assim, bom, mas então por que a gente não pega os dois, que o primeiro lugar e o segundo lugar, e junta eles também? E aparentemente, se você fizesse uma média dos dois, né, marginalmente melhor. 10,19 é melhor que 10,6. Então essa que é a ideia. Claro, mas aí vem aquela ideia, puxa, então por que não continua? Vamos ficar jogando mais modelos. Deve ter um custo, né? Isso por enquanto, não é infinito isso, né? Esse bônus da diversidade. Deve chegar uma hora que não dá para adicionar mais, que já vai ter uma penalidade, um loss. Mas a ideia é interessante. Aí, outra coisa, só para comentar daí, o vídeo que eu vi, eles estão falando assim, hoje o Recommender System da Netflix, aparece aquela barrinha assim, então tem primeiro você tem personagens na sua casa, né? Ele é capaz de saber, essa série você assiste sozinho em geral. Essa aqui não, você assiste com o outro fulaninho, e esse assim, você assiste com os 3, com seus filhos também, ele consegue meio que... E daí e entra um monte de informações. Por exemplo, o tipo de informação que eles viram é quem dá feedback, quem diz assim se gostou ou não da recomendação, em que dia da semana que ele dá. Parece que isso ajudou muito a melhorar né? Vamos levar mais em conta os domingos, porque domingos... Ou outra coisa, tem gente que recomenda assim que acaba o seriado, o filme, aí eles já dão a recomendação, gostei, não gostei, quantas estrelas, e o outro é gente que espera. Eu acabei de ver o filme, 4 dias depois eu vou lá e dou. Eu achei que eu tinha gostado, mas foi só pensar um pouquinho mais, eu vi que o filme era bobo, então vou dar poucas estrelas. Então tinha pesos diferentes, usavam essa informação diferente. Então, eu sempre fico tentando, eu sempre me sinto manipulado por essas coisas e eu fico tentando enganar. Eu sei que no Twitter eu faço isso. Às vezes eu vejo um negócio que me interessa muito, eu passo rapidamente, que eu acho que eles estão fazendo eye tracking. Eu estou muito interessado aqui, mas passei rapidamente, só para eles não saberem. Depois eu vou achar um outro jeito de ver aquilo ali, mas eu não quero que eles saibam que eu gosto daquilo ali. Então, tá. Então, se tiver interesse, olhe esses slides do Scott Page, é meio que um resumo dessas todas as pesquisas deles. E aí, mais uma vez, de novo, sempre ter isso em mente, pesquisas, fazer pesquisas sobre isso, né? É cheio de experimentos relativamente fáceis de fazer. Um que ele menciona, que eu esqueci de falar, dessa ideia de que diversidade é bom, mas gera custo. Sabe essas escape rooms? Aqui em Brasília tinha, meus filhos foram para escape rooms. Você vai com uns amigos, 5 amigos vão, num lugar físico lá, você entra,
é uma sala, um trem que você está dentro e tem algum problema para ser resolvido e tem dicas e vocês têm que resolver e é difícil fazer, nem sempre as pessoas conseguem resolver. Deram um experimento com isso, eles testaram assim de botar pessoas parecidas e daí ou com diversidade, onde eles embaralhavam pessoas que chegaram lá juntas ou pessoas que chegaram lá e eles embaralhavam. E deu o resultado que a gente estava vendo. Times diversos tendiam a escapar, tinham mais perspectivas, não tinham viés da manada. Só que o legal é isso, quando eles entrevistavam depois o grupo ganhador, poxa, vocês ganharam, vocês conseguiram escapar. Era um grupo misturado, né? Ou pelo menos tinha uma ou duas pessoas que não era do grupo original. E eles falavam, pois a gente ganhou, foi muito bom. Mas como é que foi sua experiência? Disse, não sei, foi meio chato ali dentro, sabe? Foi meio tenso, assim. Eu não me sentia à vontade. Não. Então, tem esse custo. Então, esse tipo de experimento, é bom ficar atento. De repente, um dia você vai esbarrar numa ideia de alguma coisa que daria para fazer em economia ou não. Mas essa ideia de que diversidade consegue desenterrar informação que a falta de diversidade esconde. Então tá, alguém tem... só dizer também, e um pouco essa disciplina tem bastante disso, né? Eu estou achando muito bom, a gente tem diversidade cognitiva aqui, tem gente de áreas diferentes, perspectivas diferentes, e acho que isso está ajudando a disciplina a funcionar tão bem. Então tá, alguém, alguma coisa? Então tá bom, vamos parar aqui e até quarta-feira vamos ver cidades e scaling, a ideia de scaling em sistemas complexos.